Salve raça! João Lourenço aqui, agora num fundo novo, e hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre testagens laboratoriais, pessoal. Análises cromatográficas dos extratos à base de cannabis. O pessoal confunde muito aqui no Brasil alguns termos e muita gente acha desnecessário ter uma testagem laboratorial por extrato à base de cannabis. A grande questão é, se nós não tivermos uma testagem por um laboratório ou uma testagem com HPLC, com uma cromatografia líquida, nós não sabemos qual que é a concentração desse extrato. Pessoal, não confundam. Concentração não é a mesma coisa que diluição. Não ter uma testagem laboratorial ou não ter uma análise cromatográfica de um extrato não vai impedir com que a gente utilize ele, mas nós não vamos ter certeza sobre a concentração de fitocannabinoides que nós vamos ter nesse extrato. Então, é diferente eu falar que um extrato ele tem 10% de diluição e ele tem 10% de concentração. Primeiramente, falando de concentração, ele pode ter várias concentrações diferentes quando a gente fala das moléculas. Pode ter uma concentração somente do CBD, pode ter uma concentração somente do THC, pode ter uma concentração dos fitocannabinoides totais, a concentração da soma desses fitocannabinoides. Então, por exemplo, se eu falar que ele tem uma concentração de 10% de CBD, quer dizer que ele é um extrato que tem 100 mg por ml de CBD. Ele é um extrato que tem 10% de THC. Ele tem 100 mg por ml de THC. Ele é um extrato 20%. Quando geralmente falam isso, quer dizer que esses 20% indicam a concentração total, a soma de todos os fitocannabinoides. Se for desse extrato que eu estava comentando com vocês, 10% de CBD e 10% de THC, 100 mg por ml de cada, esse extrato teria uma concentração total de 200 mg por ml. Seria a soma desses dois fitocannabinoides. Então, eu sei que pode parecer um pouco confuso, mas entendam que essa concentração ela vai depender do extrato bruto que deu origem para essa medicação. Então, aqui só para dar um exemplo, para ilustrar a diferença que nós temos aí entre os extratos, apesar deles terem a mesma diluição. Imagine que nós tenhamos aí um extrato que seja 10 mg por ml de fitocannabinoides totais e nós tenhamos aí um extrato que seja 100 mg por ml de um extrato total, tá bom? Ali do extrato bruto que foi extraído de um lote de plantas. Agora a gente vai pegar esse extrato bruto de 10 mg por ml e de 100 mg por ml e nós vamos diluir os dois a 10%, ou seja, uma parte de extrato bruto para 9 partes de extrato diluente, no caso aqui falando do veículo. Né? Essa medicação que vai se originar desse primeiro extrato, ela vai ser somente 1 mg por ml. Ela vai ser os 10 mg do extrato bruto que vão ter sido diluídos a 10%. Então, 10% de 10 vai ter 1 mg por ml. Agora, do outro extrato bruto, apesar dele também ser diluído a 10%, ele vai estar muito mais concentrado, porque o extrato bruto não era 10 mg por ml, o extrato bruto era 100 mg por ml. Então, ele foi diluído também a 10%, assim como o primeiro extrato que eu ilustrei para vocês, mas ele vai ter 10 mg por ml. Lembrando, 10% de 100 ele vai ter 10 mg por ml. Ou seja, esses dois extratos, eles vão possuir a mesma diluição. Os dois extratos vão ser 10%, mas a concentração de moléculas que vão ter nele vão ser muito diferentes. Lembrando que as plantas elas vão ter essa variabilidade na produção das moléculas, aqui não somente falando da concentração total ou da soma de todos os fitocannabinoides, mas também da proporção entre eles. E é claro que existe uma tendência ou existe uma lógica de um extrato mais diluído ser menos concentrado, mesmo que a gente pegue dois extratos brutos como origem. A grande questão é, não é necessariamente assim. E não sei para vocês, mas pelo menos para mim, quando eu comecei a estudar cannabis, eu sempre achei um pouco peculiar comparado com outras modalidades terapêuticas, a gente não saber exatamente quanto de moléculas bioativas ou quanto de moléculas terapêuticas que a gente está administrando para um animal. Porque se a gente for falar aqui de qualquer outra modalidade, de uma anestesia, por exemplo, a administração de um antibiótico, de um anti-inflamatório, de um corticoide, a gente sabe exatamente a dose, a gente sabe exatamente a concentração de moléculas que a gente vai ter no frasco, a gente sabe qual a conta que nós vamos ter que fazer para chegar num volume para administrar para esse paciente e qual que é a dose que ele está recebendo por consequência. Agora, se tratando muitas vezes do extrato de cannabis,
muitas pessoas não sabem. E, novamente, a gente consegue tratar um animal dessa forma. A gente sabe que existe uma certa flexibilidade nessa dose. A gente sabe que tudo vai depender da resposta do animal e que a gente pode aumentar ou diminuir a dose dependendo de como que o paciente vai responder e que cada paciente vai ser único. Mas eu sou chato. Me desculpa. Eu gosto de saber exatamente quanto cada um está recebendo, quanto de cada um dos meus pacientes está recebendo. Isso dá uma certa previsibilidade para a nossa terapia. A gente consegue entender o porquê que um paciente talvez tenha ficado com efeitos colaterais e o outro não. Se a gente souber o que cada um deles está recebendo. A gente consegue saber também por que em mudanças de lote, algum paciente teve uma piora nos seus sinais clínicos. Porque se esse paciente, antes ele estava recebendo 0,2 mg/kg de THC e nesse novo lote teve alguma mudança ali no cultivo e essa medicação tem menos THC, talvez seja por isso que esse paciente não está tendo a mesma resposta que ele estava com a última medicação. Então, com tudo isso em mente, pessoal, eu já fiz outro vídeo para vocês falando um pouco da planta cannabis, fiz outro vídeo falando do sistema endocannabinoide. Este aqui também não vai ser um vídeo que eu vou me aprofundar muito na questão de testagens laboratoriais, porque esse assunto é bem complexo. Tem muitos assuntos aqui que dá para a gente conversar sobre, tá, pessoal? Seja da forma dessa testagem, seja da análise dos resultados, seja da interpretação dessa análise. Então aqui existe muita coisa. O que eu gostaria que vocês tivessem em mente é que é importante, tá, pessoal? Eu, pelo menos, acho que a gente deveria difundir um pouco mais essa informação e a gente deveria exigir um pouco mais dessa informação. E aqui também vou abrir um parênteses e falar que testagens laboratoriais são caras. Elas são caras, elas são difíceis de ser feitas, elas precisam ter um responsável técnico que sabe o que ele está fazendo, tá? Então, muitos extratos que não são testados não é na maldade, tá? Não é na malícia, não é porque estão fazendo um serviço ruim, e sim porque é difícil, tá? Cada vez mais a gente vê extratos que são testados no nosso país. Cada vez mais associações estão testando seus extratos, e em especial associações que têm mais recursos, né? Associações que atendem mais pacientes, associações que possuem mais recursos financeiros e uma produção maior de extrato. Basicamente isso. Saibam que a gente consegue utilizar um extrato sem testagem laboratorial, mas a gente vai estar agindo às cegas, né? A gente não vai estar realmente sabendo quais moléculas a gente vai estar administrando para o nosso paciente, então a gente fica com algumas perguntas sem respostas, caso a gente veja efeitos colaterais ou caso a gente veja efeitos terapêuticos, né? Pela intensidade desses efeitos, ou pelo menos caso a gente tenha uma mudança desses efeitos, caso a gente tenha uma mudança desses extratos também. E para finalizar, pelo menos na minha cabeça, eu acho que isso fornece uma certa credibilidade para nossa terapia. Eu sei que muitas pessoas têm preconceito pela questão da cannabis, tá, pessoal? E pelo menos na minha cabeça, na minha opinião, deixem aí nos comentários se vocês discordam disso ou não, mas quando a gente fala para outro médico veterinário, ou até mesmo para um médico humano, né, um anestesista, por exemplo, que ele sabe exatamente quantos miligramas quilo de morfina ele está administrando, de acepromazina que ele está administrando, de desmedetomidina que ele está administrando. E ele pergunta, vocês têm algum paciente ali em comum, e ele pergunta para vocês, qual dose de cannabis vocês estão usando? Se chegarem para ele e falar, tá recebendo um extrato 3%. Ah, mas é 3% o quê? É 3% de THC? É 3% de CBD? Tem realmente 3% de THC ali? Ou tem 3% do extrato bruto que a gente não sabe a concentração das moléculas que tem ali. Então, falando isso para as pessoas que não trabalham nessa área, eu acredito que eles estranham um pouco, tá? Pelo menos eu estranhava antes de aprender sobre a terapia com cannabis. Então, quando a gente chega para um profissional desse, que muitas vezes tem um certo preconceito, tem um receio com a cannabis, e a gente fala para ele, então, esse meu paciente aqui, não, ele está recebendo 0,5 mg/kg de CBD, 0,2 mg/kg de THC, ele está recebendo 0,01 mg/kg de CBG. Eu tenho certeza que esse profissional ele já vai abrir o olho, ele já vai olhar assim, arregalar e falar, pô, nem sabia que existia CBG, nem sabia que existia CBN, nem sabia que dava para a gente quantificar dessa forma. Eu nem sabia que tinham tantas moléculas na cannabis. Eu achava que cannabis era igual ao canabidiol e os dois eram a mesma coisa e era só administrar aí o canabidiol. Então, eu particularmente acho que isso fornece aí uma credibilidade para nossa terapia, uma confiabilidade para ela também. E eu acho que a testagem laboratorial vai ser a forma que a gente vai ter de ter certas respostas que a gente não tem se a gente estiver indo às cegas. A gente pode utilizar um extrato que não tenha sido testado, mas não é a nossa opção ideal. A nossa opção ideal é ter uma testagem bonitinha e a gente tem o cálculo ali de miligramas quilo por paciente
assim como a gente tem na esmagadora maioria de outras terapias ou de outras modalidades terapêuticas. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se tiverem sugestões aí de outros conteúdos, podem escrever aí nos comentários, podem mandar aí no inbox. Pretendo ir aprofundando esses conteúdos ao longo do tempo. Tava bem corrido com o meu mestrado, então tava meio complicado aqui de eu continuar fazendo vídeos aqui para vocês numa frequência muito grande, mas finalizando eles, se der tudo certo, minha intenção é fazer esses vídeos cada vez com mais frequência, tá certo? Espero que vocês tenham gostado novamente. Se tiverem alguma dúvida, eu fico aí à disposição. E muito obrigado a todos que me acompanharam até aqui. Até a próxima!